Fala turma, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ótica do Dinheiro. Hoje o papo é sobre fundos imobiliários. Então eu vou explicar aqui como é que a gente faz de uma maneira racional a montagem de uma carteira de fundos imobiliários, mantendo uma boa diversificação, escolhendo bons ativos. Se você quer saber como fazer isso, fica comigo até o final desse vídeo. Já vou te pedir o seguinte, cara. Comenta esse vídeo, isso me ajuda demais e ajuda também o YouTube a entender que você gosta do conteúdo, que você acha esse tipo de conteúdo interessante. Dessa maneira ele vai acabar te entregando mais. Então deixa o teu comentário, deixa o teu like aí, principalmente se você já é inscrito, e se você ainda não é inscrito, quiser assistir o vídeo aqui, ver se gosta do conteúdo antes, fica à vontade também. Primeiro valida aqui o conteúdo para depois deixar ou não o teu like, combinado? Bom, meu objetivo aqui é te ajudar com uma das principais dificuldades dos investidores iniciantes e principalmente os investidores que gostam de fundos imobiliários, ouvem falar, acham interessante, mas aí depois bate aquela dúvida, né? Como é que eu faço para montar uma carteira de investimentos? Eu tive essa dificuldade lá no início e confesso que eu demorei bastante tempo até aprender, comecei errado, me arrependo de não ter me aprofundado ainda mais lá no começo, mas são coisas que a gente acaba aprendendo e esse aprendizado eu quero passar aqui, se possível, de uma maneira a atalhar esse conhecimento aqui para você, principalmente se você está no começo dos investimentos em fundos imobiliários. Isso já vai te ajudar bastante a entender como é que funciona o processo e a fazer boas escolhas. Bom, quem investe em fundos imobiliários investe buscando uma coisa muito semelhante àquilo que a gente já tem nos próprios imóveis, né? Os fundos imobiliários, eles são derivados dos imóveis e caíram no gosto do brasileiro, principalmente porque o principal investimento que o brasileiro faz é justamente nos imóveis, né? Todo mundo tem aquele parente ou amigo que tem imóveis locados e está sempre procurando outro para comprar, para poder botar para alugar também e ter ali uma renda mensal desses aluguéis cada vez maior, né? Isso a gente consegue fazer com os fundos imobiliários também. E quem investe nos fundos de investimento imobiliário está buscando essa renda mensal, só que ele tem duas características aqui que, ao meu ver, são fundamentais, muito importantes sobre os imóveis, né? São duas vantagens que os fundos imobiliários têm sobre os imóveis físicos. A primeira delas é um risco muito menor de liquidez, ou seja, quando você precisa do dinheiro, se você tem imóveis, é muito mais difícil você conseguir aquele dinheiro rápido, né? Se você for vender um imóvel, por exemplo, você vai precisar vender ele na totalidade, não tem como você fatiar o imóvel, vender parte dele, né? Você vai ter que ter lá um apartamento para vender, por exemplo, de 200 mil, o mais barato que você tem para venda, e você precisa de 100 mil para agora. Você não vai conseguir fazer esses 100 mil somente, né? Vai ter que vender o imóvel que vale ali seus 200 mil, e mesmo assim você não vai conseguir um comprador do dia para a noite, muito menos desenrolar toda a documentação, receber o dinheiro na conta de uma maneira muito rápida. Na melhor das hipóteses, aqui num cenário muito otimista, você vai conseguir isso em cerca de 2 ou 3 meses. Já nos fundos imobiliários você consegue isso de maneira fracionada, né? Você vende exatamente quanto você quer. Se você quer vender 100 mil reais de fundos imobiliários, você vai lá, vende, e no mesmo dia aquele dinheiro já fica disponível para você dentro da corretora, mas ele cai na sua conta em 2 dias, né? Ou seja, é muito rápido para você acessar esse dinheiro de fato. E o outro ponto que é bem importante para 99% dos investidores brasileiros é que existe uma necessidade de capital muito menor aqui nos fundos imobiliários. Você vai conseguir comprar cotas com menos de 100 reais, enquanto os imóveis físicos você não consegue comprar com menos de 100 mil reais, pelo menos não aqui na minha região. Aliás, esse é um ponto importante para a gente pesquisar, né? Deixa aqui nos comentários quanto custa um imóvel muito barato na sua região, né? Aquele imóvel lá, daqui a pouco, de um dormitório, numa região não tão central, enfim, um imóvel já com bom uso, mas aquele imóvel que uma pessoa que está procurando, que precisa comprar alguma coisa, vai encontrar como mais barato. Aqui a gente até encontra imóveis de valor inferior a 100 mil reais, mas é raríssimo, e aí o estado do imóvel também às vezes não está habitável, né? Mesmo que a pessoa vá pensar em mobiliar ele todo, por exemplo, ela não vai conseguir habitar, então geralmente carece de uma reforma geral no imóvel, enfim, a pessoa acaba gastando muito mais e aí vai passar dos 100 mil, né? Compra por 90, mas aí tem que gastar 10, 15, passa desses 100 mil reais. Alô? Olá, sou da Clara. Bela hora para receber ligação de robô. Bom, voltando para os fundos imobiliários, a gente tem hoje mais de 400 negociados na Bolsa de Valores e é praticamente impossível fazer uma análise desses fundos imobiliários para descobrir quais são os melhores fundos imobiliários. Porque aí a gente precisaria aprofundar em cada um deles, não pode ser tão rasa assim essa análise,
E aí não tem ser humano que consiga fazer isso em menos de alguns meses de dedicação total, né? Então é inviável fazer isso. E é por isso que a primeira coisa que você precisa fazer é filtrar para tirar tudo aquilo que não presta dos fundos imobiliários. Ou seja, fazer com que essa lista de 400 virem ali 40, 50 no máximo. E como é que você faz isso? Bom, existem alguns indicadores aqui para você analisar, né? Depois eu tenho até um outro vídeo, vou deixar aqui nos cards, um vídeo onde eu detalho mais isso aqui, né? Mas assiste esse vídeo primeiro, depois você volta aqui querendo detalhar tudo isso, né? Assiste esse outro vídeo também. Mas vamos lá, indicadores que você consegue utilizar para poder filtrar, né? Então você pode, por exemplo, filtrar por liquidez, né? Pode colocar todos esses indicadores aqui, né, para fazer esse filtro. Mas não é tão interessante assim investir em fundos imobiliários de baixa liquidez. Então já elimina todos aqueles que têm menor liquidez, né? Tenta selecionar aqui os 100 fundos mais líquidos da bolsa, aqueles que têm maior negociação diária de cotas. Depois você pode colocar um dividendo mínimo, por exemplo. Não é bom comprar um fundo só por quanto ele paga de dividendo, né? Por exemplo, vou comprar esse fundo X porque ele está pagando mais do que os outros, está pagando 2%. Geralmente quando tem um dividendo extraordinário assim, é porque tem alguma pegadinha ali por trás, né? Um risco muito grande, ou é de fato um dividendo incomum. Esse fundo não paga um dividendo tão alto, então olha o histórico de dividendos. E não compra só pelo dividendo, né? Olha outras coisas aqui, tem outras coisas mais importantes até para você colocar um ativo que faça sentido na carteira e que aumente aos poucos esse dividendo, te traga uma valorização de cotas e te dê bastante segurança, né? Então você precisa buscar bons ativos e não só ativos que estão pagando mais naquele momento X. Mas um mínimo de dividendos, uma linha de corte, ali você pode criar. Por exemplo, eu não quero fundos imobiliários que estão pagando menos de 5% ao ano nesse momento. Então você pode simplesmente eliminar todos aqueles fundos que não estão pagando mais de 5% e aí você tem ali um dividendo mínimo. É um outro indicador que você pode utilizar para filtrar bons fundos imobiliários. Outra coisa que você precisa olhar, né, principalmente naqueles fundos que são fundos de tijolo, você precisa olhar a diversificação deles, né, aqueles fundos que investem diretamente em imóveis, né, em imóveis físicos, galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas. Quantos imóveis esses fundos têm? Eles precisam ter alguns imóveis, né? De preferência vários imóveis. Também você precisa ver se eles são monoinquilinos ou não, ou seja, eles dependem de uma única empresa que loca esses imóveis deles, né? Se eles dependem dessa única empresa, então significa que se essa empresa for mal, eles simplesmente vão parar de receber aquele aluguel, na hipótese dessa empresa quebrar, por exemplo, ou simplesmente se mudar dali, não querer mais ficar nos imóveis. Então esses todos são riscos, né? Quanto mais inquilinos você tiver aqui nos fundos imobiliários, melhor. Quanto mais imóveis, melhor, porque aí você está diversificando, diminuindo o risco na escolha dos fundos imobiliários. E só fazendo essa análise aqui e eliminando aqueles que são monoinquilino, monoativo, por exemplo, que são fundos mais arriscados, não significa que sejam fundos tão ruins, mas eles têm ali um risco maior e principalmente para o investidor iniciante não faz tanto sentido, né? O cara tem que ter um pouco mais de tino aqui para análise mais profunda para poder avaliar monoativos, por exemplo, ou monoinquilinos, né? O risco é bem maior, então já elimina esses aqui de cara. E outro indicador que você pode olhar, né, deve olhar, é o P sobre VP, ou seja, quanto que o fundo está valendo no mercado nesse momento para quanto que os ativos valem. Então, por exemplo, né, se você vai lá pegar o fundo imobiliário X, que tem 10 imóveis, e a soma desses 10 imóveis vai lá para 10 milhões de reais, e aí você faz um comparativo com o valor de mercado, o valor de bolsa das cotas, e você percebe que tem aqui uma discrepância, né? O P sobre VP ele já te traz isso, tanto para mais quanto para menos. Então, por exemplo, quando o P sobre VP é de 0,8, significa que aquele fundo imobiliário está sendo negociado com desconto sobre os ativos, né, ou sobre a avaliação dos ativos dele. Quando o P sobre VP está em 1,2, significa que o fundo imobiliário está sendo negociado lá na Bolsa de Valores a um preço maior do que os ativos dele em cerca de 20%. Uma observação importante aqui é que esse indicador ele não é tão preciso assim, porque são empresas terceirizadas que vão lá, fazem as avaliações, e essas avaliações têm uma margem de erro, além disso elas podem estar um pouquinho defasadas, enfim, mas via de regra não é bom comprar fundos imobiliários que estão sendo negociados a preços muito altos aqui, como por exemplo, negociando a mais de 1,2, 1,3
de P sobre VP. Um outro ponto importante para você acrescentar aqui é se fazem parte do IFIX ou não. O IFIX é o principal índice dos fundos imobiliários. Ele vai pegar ali os maiores fundos imobiliários da bolsa, que são geralmente aqueles que mais se provaram no tempo também. Então é um bom indicador para filtrar bons fundos imobiliários. E aí você pode acrescentar outros, né? Eu trouxe aqui alguns indicadores para você eliminar aqueles que não fazem tanto sentido, para a gente poder passar para a próxima etapa, que é entender aqui a diferença dos fundos de tijolo e dos fundos de papel. É bem simples. Os fundos de tijolo são aqueles que investem diretamente nos imóveis, já falei isso antes, e os fundos de papel são aqueles que investem em recebíveis, né? Ou seja, títulos e valores imobiliários. Eles trabalham, por exemplo, com certificados de recebíveis imobiliários, com letras de crédito imobiliário, enfim, são títulos derivados de imóveis, e a gente não deve analisar eles exatamente da mesma maneira, até porque uns trabalham com imóveis de fato, outros trabalham com títulos. Então o que eu tenho para a qualidade de títulos não é exatamente a mesma coisa que eu tenho para a qualidade de imóveis, né? Basta a gente diferenciar isso na hora de analisar. E a gente tem também os fundos de fundos, né, que podem ser considerados sim fundos de papel, são fundos que investem em outros fundos imobiliários. Então, eles não têm aquele investimento direto nos imóveis, mas eles investem em cotas de outros fundos imobiliários, e aqui podem ser bem interessantes também, porque eles já têm uma boa diversificação dentro deles, então principalmente para quem está começando, pode ser uma ferramenta bastante interessante aí de entrada no mercado dos fundos imobiliários. E por fim, na hora de montar a carteira de fundos imobiliários vai depender muito de quantos você consegue ter em carteira, e geralmente vai depender de quanto você consegue acompanhar os fundos imobiliários. Então eu trouxe um exemplo aqui para você tomar como base, né, para que você entenda do que eu estou falando, e aí você pode aplicar aí para o seu caso. Supondo que você consiga acompanhar 4 fundos imobiliários mais de perto e se sinta confortável para ter esse número de FIIs na carteira. Então eu posso, por exemplo, ter 2 fundos de tijolo e 2 fundos de papel aqui, né, que não investem diretamente em imóveis. Nesses 2 fundos de tijolo, eu posso pegar 2 setores dos mais perenes aqui, né? Como por exemplo, galpões logísticos e shopping centers. E do lado dos fundos de papel, eu posso acrescentar um desses fundos que eu selecionei aqui. Lembrando que eu chego aqui depois de uma seleção, que idealmente vem depois desse filtro, né? Aí eu filtrei os melhores, por exemplo, aí eu vou pegar aqui só os de galpão logístico. Vou olhar aqui para ver, me sobraram 5 de galpões logísticos. Qual desses é o melhor, faz mais sentido? Tem melhores fundamentos, enfim, os melhores imóveis, a melhor gestão. Aí eu faço uma análise um pouquinho mais profunda e aí sim eu escolho um fundo de galpão logístico, um fundo de shopping. E aí olhando para o lado dos fundos de papel, eu uso exatamente a mesma lógica. Posso colocar, por exemplo, um fundo de recebíveis e um fundo de fundos. Dessa maneira eu consigo montar uma carteira que já tem fundos dentre os melhores da Bolsa de Valores, a diversificação de ativos, ou seja, eu não estou concentrando em um só, eu estou aqui, por exemplo, com 4 fundos imobiliários diferentes, e a diversificação de segmentos de fundos imobiliários. Eu tenho um pouco de cada segmento, então se determinado segmento de fundos imobiliários for muito afetado por uma crise daquele segmento ou algo do gênero, alguma regulação, enfim, que impacte no resultado dele, no retorno, eu estou bem protegido porque eu tenho uma carteira bem diversificada aqui, eu tenho outros ativos, então eu vou sentir muito menos esses impactos negativos possíveis. Bom, dito isso, me conta aqui se você já investe em fundos imobiliários, quais você tem em carteira, e se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui também nos comentários. Sem mais, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, já estou deixando um de sugestão aqui, um forte abraço e até lá.